iniciando o nosso Wikicast de hoje. O assunto que nós vamos falar é sobre a reforma tributária. É um assunto que está em alta aí nos nossos negócios, né? Estamos no meio da reforma e precisamos entender o que esse assunto nos traz, para onde ele nos leva e principalmente nos planejar para os nossos próximos passos. Então está aqui conosco hoje a doutora Karen, que é especialista tributária, vai falar um pouquinho para nós, nos instruir aí sobre esse assunto. E temos também o Everton, do Wiki Security, do mercado de facilities, também vai nos ajudar aí a entender as dúvidas específicas desse mercado. Doutora, a senhora pode se apresentar? Olá, Carla. Eu sou Karen Simeone, sou advogada tributarista, tenho experiência há 17 anos na área de impostos indiretos, sou Tax Manager na Systax, também sou palestrante, instrutora de cursos, tenho um livro pela editora Líder, Mulheres no Direito, Poder de uma Mentoria. Uau! Quero ler o livro. Com certeza. Everton? Muito bem-vinda, doutora. Satisfação falar com vocês aqui no Wikicast. Vamos tirar muitas dúvidas, né? Temos muitas perguntas para fazer. O mercado de segurança está ávido por informações e precisamos da sua expertise. Muito obrigado pela presença. Carla, obrigado pela oportunidade. Obrigada pelo convite. Bom, eu vou começar com um assunto bem simples, porque eu gosto sempre de deixar as pessoas que estão participando conosco entender do que nós estamos falando, né? Então eu queria que a senhora explicasse um pouquinho ali sobre os impostos federais, os municipais, os estaduais, para a gente, depois de um conhecimento mais madurinho, passar para a reforma literalmente. Me explica um pouquinho, doutora, sobre as diferenças deles. Na realidade, o sistema atual ele é classificado como um manicômio tributário. Né? A gente enfrenta diversos desafios atuando na área fiscal e tributária, porque nós temos 3 esferas, né? A esfera federal, estadual e municipal, cada um com a sua competência tributária para instituir e cobrar tributos. E com isso, a gente tem uma série de tributos que o empresário acaba se deparando todos os dias. E mais do que isso, alterações legislativas que trazem muita complexidade. O Brasil ocupa um dos últimos lugares em relação à compliance, em relação a normas. É um complicador muito grande isso hoje para as empresas. Então, a reforma tributária já vem sendo discutida há mais de 30 anos e é isso que propõe essa reforma. Essa nova reforma visa facilitar, diminuir a quantidade de tributos e facilitar o dia a dia dos empresários, dos profissionais que atuam nesse segmento fiscal, tributário, contábil, enfim. Então, visando simplificação, melhoria nos negócios. Então, esses são alguns dos pilares dessa reforma tributária. E é realmente uma dor, né, para quem está na ponta da mesa, né, entender, porque, como a senhora disse, né, eles se conversam entre eles, né? Ou não se conversam entre eles, e quem está na ponta da mesa precisa entender o que está mudando a cada momento, a cada hora, a cada segundo. Não se tem uma segurança, né? Vou trabalhar o mês inteiro com essa aplicação que está correta. Não, de repente sai um diário oficial, mudou, não é, e a empresa tem que estar se adequando o tempo todo, né? O tempo todo, e por isso que eu acho que fica complicada a questão dos compliances, né? Porque não tem mão, né? E aí a gente acaba tendo um dificultador, né? Você tocou num ponto muito sensível, Carla, que é a questão da segurança jurídica. Hoje o contribuinte ele não tem segurança jurídica, né? Hoje você tem uma norma, amanhã você abre o diário oficial, você tem outra norma, né, impondo a você outras obrigações que de repente você não tem tempo hábil para se adaptar. Essa é uma realidade, né? Os profissionais eles têm que buscar atualizações, conhecimentos, treinamentos, basicamente diário, né? Então é uma coisa assim muito insana o que a gente vive no Brasil em relação ao cumprimento ali das obrigações tributárias. E nesse quadrado, as pequenas empresas, né, as empresas menores, eu acho que diria até que é de médio porte, onde tem uma dor muito maior, né, por não ter ali um profissional voltado para essa atividade, não ter às vezes um departamento, né, criado para manter isso atualizado o tempo todo, né? Então aí vem os facilitadores, né, onde a gente tenta entrar, né, para ajudar, facilitando com que esse controle seja feito de maneira pelo menos
aceitável, né? Vamos dizer assim. Dentro desse cenário, o pequeno e o grande, um pouco com menos complexidade, porque o grande nesse ponto ele consegue montar um setor, ou ter uma assessoria, ou ter um departamento, né? Ou ter pessoas, né, voltadas exatamente para essa função, acompanhar as alterações, enquadrar a empresa dentro dessas alterações. Então, a dor existe, mas vamos dizer que tem ali um remedinho, né? O médio e o pequeno muitas vezes não tem essa mão. E aí vai para os escritórios de contabilidade, que são quem presta esse serviço para essas empresas, que muitas vezes também não tem essa mão, né? E aí a gente cai num cenário de desordem geral, porque mudou, não se enquadrou, ou nem sabia que mudou, enfim, né? Não é incomum nós termos, quando muda, por exemplo, a tributação do NCM, da classificação fiscal, os clientes todos empavorados, malucos, porque eles não sabem que mudou, não sabem para onde ele tem que ir, não sabem nem como se enquadrar no novo número. Então é realmente o resumo que a senhora deu no começo, um manicômio, né? Não tem outra palavra, né? Falando um pouquinho, inclusive, da Systax, que é parceira da IC, a Systax, ela atua justamente nessa complexidade tributária, porque nós acompanhamos as legislações federais, estaduais e municipais, entendemos toda essa complexidade, transformamos isso numa linguagem sistêmica e atualizamos nossa base de dados para que isso possa ser compartilhado com os ERPs e para que os contribuintes, sejam eles pequenos, médios e de grande porte, consigam cumprir com as suas obrigações acessórias de forma atualizada, né, com o maior compliance possível. Então, justamente nesse range, nessa necessidade que a Systax atua, inclusive como parceira. Muito bom. Doutora, aproveitando esse gancho, nós temos parceiros aqui que são referências no mercado, e por isso que a IC tem como parceiro a Systax, né? Hoje, nós estamos levando ao mercado, um mercado bem específico, um mercado de segurança, um mercado de facilities, toda a nossa expertise na gestão e, obviamente, nós oferecemos a eles também a expertise com relação à tributação. Gerou uma dúvida no coração de todos os empresários do Brasil com relação a esse novo arcabouço. A senhora poderia dar um overview do que é realmente esse arcabouço, qual a vantagem dele, o que realmente ele está trazendo para nós? Alguns dizem, olha, estão dizendo que vai ser facilitado a nossa vida agora, mas que daqui a 5 ou 6 anos a cobrança vai vir e a conta vai ser alta. Então, existe uma série de dúvidas. Existe motivo para medo? Pode nos ajudar com isso, por favor? Tudo que é novo causa, né, um receio, uma estranheza, isso é natural, né? A reforma tributária ela vem sendo discutida há mais de 30 anos. Né? Nós tivemos agora no final de 2023 a aprovação da emenda constitucional 132 de 2023, que deriva da PEC 45 de 2019. Então já é um projeto que vem desde antes de 2019 sendo construído, vem sendo debatido por especialistas. É claro que muitas questões ainda precisam passar por regulamentação e é isso que a gente vai acompanhar agora em 2024 e 2025. Mas falando de um ponto macro, né, o governo atual pretende fazer uma reforma tributária robusta, que ele divide basicamente em 3 células, digamos assim. Né? Então a primeira parcela dessa reforma tributária é a reforma tributária sobre o consumo. Essa reforma tributária sobre o consumo, ela se refere aos tributos indiretos, os impostos indiretos. Então, ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS. Então, essa primeira parcela da reforma tributária, a gente está falando especificamente desses tributos incidentes sobre o consumo na compra de mercadorias ou na contratação de serviços, tá? Existe uma segunda célula, né, uma segunda parte desse projeto, que é a reforma sobre a renda, né, então relacionada ao imposto de renda e folha de pagamentos, né, de funcionários, de empregados. E uma terceira célula da reforma tributária, que é a reforma sobre o patrimônio.
Então, já nesse primeiro momento, que é a reforma sobre o consumo, a gente já identifica algumas modificações legislativas em relação ao patrimônio, tá? Mas o governo pretende fatiar essa reforma. Então, o nosso enfoque especificamente, falando para o empresário, é em relação à reforma sobre o consumo. Não que as outras duas parcelas não vão afetá-lo, obviamente vão afetar. O empresário paga imposto de renda, tem folha de pagamento de funcionário, pode pagar um IPVA, um IPTU, um ITCMD, tudo relacionado ao patrimônio. Então, isso também está relacionado na reforma tributária. Falando então sobre a reforma sobre o consumo, qual que é a proposta? Né? Que a gente tem esses 5 tributos que eu mencionei, ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS, que vão dar lugar a 2 tributos, né? Então, vai ser criado um IVA, um índice de valor agregado, que já é utilizado em muitos outros países, então é um percentual em torno de 27, 27,5 é o que se estima, mas que ainda não está definido. Ok. E esse percentual ele vai ser dividido entre esses 2 novos tributos, que é o CBS e o IBS. CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, e o IBS, que é o imposto sobre bens e serviços. Então, o primeiro, o CBS, ele vai vir para substituir o PIS e o COFINS, tá? E o IPI, uma parcela do IPI. Ok. Então, ele vai ser de competência da União, ele é federal. E o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, vai vir a substituir o atual ICMS e o ISS. Então, ele vai ser de competência dos estados e municípios e vão ser geridos pelo comitê gestor. Vai ser criado um comitê gestor, assim como existe o comitê gestor do Simples Nacional, vai ser criado um comitê gestor para cuidar do recebimento desse imposto, tá? Então, basicamente, vai trazer simplificação. Teoricamente, a gente está falando de eliminar 5 tributos e substituir por 2. Isso vai facilitar no cumprimento das obrigações acessórias. Um ponto importante de ser frisado aqui, o governo ele não pretende reduzir a arrecadação, ele quer manter a mesma carga tributária, tá? Então, é uma falácia, né, dizer que a reforma tributária vai diminuir impostos, vai no mínimo manter, né? Manter o que a gente tem, a carga atual de tributos. Mas isso não quer dizer que vai aumentar a carga tributária, ou aumentaria. Eu entendo que o governo vai ter maior arrecadação, porque me parece que a mão do leão vai ficar mais longa, porque ele vai atingir todas as bases da sociedade. Agora, isso não significa que os percentuais subirão, né? Se eu fosse fazer uma comparação hoje com a sopa de letrinhas que nós temos aí de impostos e mudando para 2, teoricamente eu vou ficar, como a senhora frisou, igual, né? Porém, com a mão mais extensa, que ele vai buscar alguns processos que de repente não alcançava, ele vai arrecadar melhor. Mas isso também não pode prejudicar, não pode ter uma cascata, não pode ter uma incidência maior de impostos para o pagador de impostos mesmo? Para o empresário, ou isso fica eliminado com essa nova proposta? Bom, vamos lá. São vários pontos a serem considerados aí dentro da sua colocação. De fato, não dá nesse momento para a gente dizer se vai ou não aumentar. A gente tem algumas nuances, né, que em alguns cenários pode indicar um aumento de carga tributária para algum segmento específico, né? O que você colocou, a mão do leão vai estar muito maior, isso é verdade, né? A base de incidência, ela vai ser muito maior, porque vai incidir sobre bens, direitos, serviços, tangíveis e intangíveis, né? Algo relacionado ao mercado eletrônico também pode abarcar. Então, situações que hoje você não tinha uma tributação, elas passam a ter uma tributação, né, mais ampla aí com esses 2 novos tributos. Então é algo que a gente vai ter que acompanhar. Os segmentos eles vão ter que estar atentos e pleitear. Existe a previsão para que as alíquotas sejam calibradas, né, conforme for ocorrendo a arrecadação, a repartição, que essas alíquotas sejam reajustadas,
para mais ou para menos, para que mantenha a carga tributária. Então, é algo que a gente vai ter que acompanhar durante esse período, né? A gente entra agora num período de transição, porque a reforma, o seu esqueleto foi aprovado agora no final de 2023 e ela vai ganhar corpo com as normas complementares. São essas normas complementares que vão dizer quando é que incide, quem tem que pagar, quanto vai pagar, para quem vai pagar, tá? Então, essas normas complementares é que vão definir esses outros elementos para que a cobrança do imposto aconteça. Outro aspecto importante que a gente tem que mencionar é que, é claro, é uma modificação muito consistente no nosso atual sistema. Sim. Né? A gente está migrando para um sistema que já é adotado em muitos outros países há muitos anos. E assim, bem diferente do que a gente vive hoje. Sem dúvida. Então, de fato, alguns segmentos vão pagar menos tributos, né? Então, a exemplo da indústria, a indústria sempre pleiteou uma redução da sua carga tributária, dos seus efeitos ali dentro da cadeia. E isso foi atendido, né, diante desse modelo criado. E nós temos também, né, aí já uma preocupação um pouco maior para o setor de serviços, que tinha digamos assim, uma carga tributária menor, teve uma elevação diante do projeto e conseguiu ter um pleito de uma redução de alíquota, mas que ainda assim não se equipara ao que era, né? ao que atualmente paga ali de carga tributária. Então, a gente tem, de fato, esse cenário que impacta as empresas. Olha, esse aqui, cara, é onde fica a minha preocupação. Uau. Nós estamos focando no mercado de serviço. O nosso RP no mercado de serviço, segurança eletrônica, segurança, vigilância, facility, nós estamos falando de serviço. Quando nós falamos de aumentar a carga tributária, o meu amigo empresário, dono de empresa, ele fica com os cabelos em pé. Porque nós temos uma série de prejuízos que não são computados, não são calibrados junto com o governo, que é o nosso sócio, só na parte boa, né? Então nós precisamos ajudá-los. Eu preciso, de alguma forma, evitar que erros aconteçam para que eles não percam mais. E aí entra a gente. E aí eu acredito, doutora, que essa deve ser a preocupação do momento, ou pelo menos eu, como mexo muito com processos, né? Como se preparar para tudo isso. Muito bom. Porque, veja só, né? Temos hoje lá o nosso ICMS bonitinho, temos lá o nosso IPI, temos lá o nosso ISS por município, que é um manicômio mais controlado, vamos dizer assim, né? Já está conhecido, medicado, né? É um doido conhecido. É um já manicômio. conhecemos. Já conhecemos. E quando eu passo pelo momento de transição, é onde realmente os calos apertam, porque eu preciso, no momento, entregar uma coisa, mas me preparar para outra que já está com uma data de entrega provavelmente pré-definida ou pelo menos estimada. E essa adequação é que eu acho que dentro de todos os segmentos, eu diria, né? Tanto na indústria, quanto no comércio, quanto no serviço, vai ser o período de maior dor. E aí eu acho que é onde nós, né, os RPs, os prestadores de serviços nesse segmento, a comunicação entre as nossas ferramentas é que deve estar mais apurada e mais afinada para tornar a vida do nosso amigo empresário um pouco menos difícil. Um pouco menos difícil. Dentro da sua fala, existem vários pontos aí a serem considerados, né? Nem tudo é notícia ruim. Claro. Né? Então, vou trazer uma notícia boa, Ufa. né? Embora tenha um possível aumento da carga tributária para o setor de serviços, outro contraponto benéfico trazido pela reforma tributária é a não cumulatividade plena, ou seja, situações que antes você não tinha direito a crédito, você vai passar a ter. Aquela discussão que a gente tem, que hoje em dia o que dá direito a crédito de PIS e COFINS não dá do ICMS, o que dá para o ICMS não dá para o PIS e COFINS, isso vai acabar. Então, permitindo essa não cumulatividade plena,
Isso vai eliminar um pouco ali do que você menciona sobre o efeito em cascata, né? Aquele repasse daquele ônus tributário, né? De fato, isso também está sendo olhado para a reforma tributária. Existe também o split payment, que é um sistema que o governo quer implementar, que é como se ele conseguisse olhar no momento da transação, no momento do pagamento, o que é que está sendo transacionado, como é que está sendo pago, e ali, no momento em que se encerra a cadeia, ele já separa a parcela do imposto, tá? Então, ele já sabe quem vai ter direito a crédito, quem vai ter direito a débito, e ele já vai separar a parcela do imposto. Vai ser muito mais automático, né? Muito mais automatizado, muito mais simples, né? Então, tem esses contrapontos aí que eu gostaria de mencionar. E outra questão é que a gente vai entrar num período de transição, né? Então, 24 e 25 vão ser redigidas as leis complementares para operacionalizar a reforma tributária, para que ela de fato possa caminhar. Legal. Em 2026, a gente já começa a ter algo em relação ao PIS e COFINS. Em 2029, começa a transição do ICMS e do ISS. Em 2033, a gente elimina, né, esses tributos antigos e passa a ter somente a CBS e o IBS. Então, qual é o ponto importantíssimo agora? É o empresário estar atento, acompanhar toda essa discussão, essas normativas que vão ser publicadas e começar a entender como é que isso vai impactar o negócio dele. Por quê? Outro aspecto importante trazido pela reforma tributária é que o imposto vai ser recolhido no destino, não mais na origem como é hoje. Então, o empresário vai ter que olhar se faz sentido ele manter aquela operação naquela estrutura como está. Os benefícios fiscais de ICMS vão ser extintos no final de 2032. Então, aquela empresa que abriu uma filial para ter um benefício fiscal, vai compensar ela manter aquela filial? Vai fazer sentido, né? Vai fazer sentido? Se eu estou recolhendo no destino e não mais na origem, como é que fica a minha operação, o meu negócio diante desse novo cenário? Então, um ponto fundamental é a realização de um novo planejamento tributário, de uma nova modelagem de negócio para se adaptar à reforma tributária. Isso vai ser fundamental. Essa situação, então, a gente pode falar que simples, real ou o presumido, eles passam a ter um peso menor na decisão de que tipo de tributação se escolhe para uma empresa ou não? Só podia dar um... Olha, é interessante esse ponto que você colocou, porque uma dúvida que está muito em alta é se o lucro presumido vai sumir, né? Então, pensando em PIS e COFINS, já que o PIS e COFINS vai ser eliminado e a gente vai ter o CBS, olhando para o atual PIS e COFINS, a gente não vai ter mais essa diferenciação. Provavelmente a legislação ainda vai continuar porque tem reflexos para o imposto de renda. Mas em termos tributários, pode ser que a gente não tenha mais essa divisão entre lucro real e lucro presumido, porque todas vão dar direito a crédito. Todas vão ter um débito de imposto a ser repassado por conta dessa não cumulatividade plena. Aí todas também, né? A gente tem que falar das empresas do Simples Nacional. Né? A sistemática do Simples Nacional ela vai ser mantida. O que vai acontecer? Vai ser aberta a possibilidade que as empresas do Simples Nacional recolham a CBS e o IBS fora do Simples Nacional, tá? Então, a empresa do Simples vai ter essas duas opções: continuar recolhendo os novos tributos CBS e IBS dentro do Simples ou recolher fora. Quem for recolher Simples vai continuar transmitindo aquela parcela pequena de crédito para quem comprar da empresa do Simples. A empresa do Simples Nacional que optar por recolher IBS e CBS fora das regras do Simples vai ficar sujeita àquela alíquota, por exemplo, de 27,5% que se tem falado aí no mercado, mas ela vai ter também direito a crédito, ela vai poder transmitir também uma parcela maior de crédito. Sim. Então, seja empresa pequena, né, do Simples Nacional, média empresa, lucro real, lucro presumido, todas vão ter que olhar para o seu regime tributário, se ele deve ser mantido, se deve ser feita essa opção ou não, porque isso vai ter reflexos, seja
na hora de você transmitir um crédito, seja na hora de você comprar do seu fornecedor. Eu vou ter que saber também qual é a condição do meu fornecedor, se ela continua sendo vantajosa para o meu negócio. Interessante. Interessantíssimo. Doutora, então, visando essa mudança dos tributos, eu também resolvo a questão da bitributação, né? Porque ainda se existe uma briga, né? O ICMS extrai da base do PIS e do COFINS, não, aí sai liminar, tira liminar, bota liminar, não é mais liminar, agora já é... Isso também se resolve, né? Não devemos mais ter, né? Deveria, né? Deveria. Então, vamos lá. A princípio, então, o IBS e o CBS, eles não têm a mesma metodologia que o ICMS e o PIS e o COFINS, que é o chamado gross up, né? Você embutir o imposto dentro do preço da mercadoria ou do serviço. Então, eles serão calculados por fora, tá? Perfeito. Contudo, existe uma ressalva que no período de transição pode ser que esses novos tributos tenham que integrar base de cálculo de ICMS e PIS e COFINS. Então nem tudo tá tão diferente tudo assim. Tá tão simples. E outro ponto, a gente tem o chamado imposto seletivo. Você vai ouvir muito, né? São 5 que estão sendo substituídos por 2, mas a gente tem alguns outros tributos que entram também aí na reforma, que aí a gente fica na dúvida se realmente são 5 serão só 2, né? e se estão entrando só 2. A gente tem o imposto seletivo, que é o chamado imposto do pecado, que ele vai incidir sobre produtos e serviços que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Então ele vem a substituir uma parcela do IPI, tá? E esse imposto seletivo, ele também é calculado por fora, mas se ele tiver que incidir também sobre CBS e IBS, ele vai ser base de cálculo da CBS e do IBS. É uma nova ST, doutor? Não é uma nova ST, mas aí você tocou em outro ponto muito sensível, né? Então, a princípio, vence uma simplicidade que a gente não sabe até que ponto ela vai prevalecer. Okay. Essa é a verdade. E a substituição tributária, uma pergunta também muito comum, se ela vai morrer ou se ela vai continuar. Seria a próxima. A expectativa em relação ao projeto inicial é de que a ST morresse, porque hoje a ST, ela faz o quê? Ela antecipa o recolhimento dos tributos de toda uma cadeia, por exemplo. Sim. Né? Se a gente vai mudar o recolhimento para o destino, não faz muito sentido antecipar, se ele já vai ser do destino. Mas alguns segmentos têm pleiteado que se permaneçam numa sistemática monofásica ou de substituição tributária. A exemplo do setor de combustíveis ou, por exemplo, setor farmacêutico. Então, existe um pleito de alguns segmentos para que se mantenha uma tributação diferenciada, tá? Então, pode ser que a gente não tenha uma eliminação total da substituição tributária, pode ser que ela permaneça com outro nome ou para alguns segmentos tão somente. Exato. Aí ele sai dos 27 e vai para os 35. Então, se eu for fazer um resumo geralzão, a gente está dizendo que a gente está tirando 5 impostos e criando 2. Esse prazo médio vai ser de 10 anos, ele deve entrar em vigor em 2033. Isso. Claro, hoje a gente sabe bem que foi aprovado, mas a gente ainda não sabe muito bem a forma que essa transição vai acontecer, porque ela depende dessas normas que estão sendo trazidas, perfeito, né? E dentro desse cenário, o Simples Nacional, ele vai poder ser simples, mas ele vai ter opção de optar ali, né? Se ele quer trabalhar por dentro ou por fora, vamos chamar assim para simplificar, exatamente, né? Então, se ele opta para trabalhar por dentro, continua tudo como está hoje. Mais ou menos ele não vai ter o DAS, mas como se fosse um DAS, mas que não dá direito a crédito, né? Ou uma parcela muito pequena de crédito, mais ou menos como é hoje com o ICMS, dependendo da faixa de faturamento, né? Isso. E se ele vai poder também se manter no Simples e optar por fora, por transitar com o CBS e com o IBS. E aí ele já toma também os créditos devidos. Isso. É isso. É isso. Perfeito. Doutora, eu tenho mais 1 milhão de perguntas. Eu não vou poder fazer agora. Obviamente, todo mundo gostaria de saber também. Mas o importante é assim, nós temos tempo ainda para nos adaptarmos a tudo isso. E deixar o recado para todo mundo. Nós vamos ajudá-los.
Então, a IKS Security, a IK Digital está aqui para ajudar, com o apoio da Systax, né? Então, nós contamos com isso. É necessário. Temos só que agradecer a sua presença e pedir para que volte mais vezes, porque esse assunto não se esgota. Então, temos 10 anos aí de encontros. Com certeza, agradeço pelo convite. A Systax também fica à disposição de vocês, dos seus clientes, parceiros, para ajudar nessa complexidade. Então, vocês já viram que vai facilitar, mas nem tanto, especialmente no período de transição. A gente vai ter muitos desafios e fico à disposição para a gente continuar nosso bate-papo em outro momento. Perfeito. Doutora, muito obrigada. Foi esclarecedor e amedrontador ao mesmo tempo. Everton, muito obrigada. A gente vai ter aí uma segunda rodada em que a gente vai discursar sobre mais algumas dúvidas, como o Everton disse. Esse é um panorama geral do que é a reforma, para que ela veio. Aqui ela foi chamada, né? Mas eu tenho certeza que assim como o Everton e como eu, a doutora vai nos ajudar nisso. Temos ainda muitos outros assuntos para tratar. Espero você no próximo. Bom, acredito que você acabou de ouvir ou ver nosso webcast e nós falamos sobre reforma tributária, um bate-papo bem bacana e bastante esclarecedor sobre esse tema que tem nos causado medo. Estou fazendo a finalização desse vídeo. Se você quiser mais informações sobre esse assunto, nós estamos deixando aqui nos nossos links o nosso site, as nossas redes sociais, assim como as redes sociais também da Systax, que é a nossa parceira, e também da doutora Karen. Se você tiver mais dúvida, quiser saber mais sobre o assunto, acessa lá, busca os nossos links que vai ter bastante informação interessante para enriquecer aí o seu entendimento. Muito obrigada e até mais.